Segunda-feira, 4 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você poderá acompanhar esse programa hoje ainda em podcast, logo mais a partir das 9 horas. Também, né, às 17 horas teremos reprise na Plena TV e, né, durante todo o programa de hoje você pode interagir, participar aí conosco pelo Facebook. São 7 horas e 8 minutos. Sejam todos bem-vindos. Nesta segunda-feira vamos às principais informações para a gente começar bem esse novo dia. Começando pela previsão do tempo, Campos com tempo bom, com céu claro e sem previsão de chuva para esta segunda-feira. A máxima de hoje é de 28 graus, a mínima é de 16 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 18 graus. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com o servidor público e blogueiro da Folha 1, o Edmundo Siqueira, da Folha, do Folha 1 também, né, do site, do portal folha1.com.br. O Edmundo Siqueira vem para a gente falar sobre política, sobre cultura em Campos e região. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. A gente começa o programa de hoje trazendo aqui o jornal Folha da Manhã de sábado, deste final de semana, e vem aí, né, na Folha seguinte, a manchete principal: reviravolta no STF, libera garotinho. A governador? É a pergunta. Nunes Marques virou o voto e a decisão na segunda turma. Anuladas provas da Chequinho, ex-governador apto às urnas. Pacificação até na Câmara? É mais um questionamento que está aqui na página 4 do jornal Folha da Manhã para você entender e saber toda a situação, né, e que nós vamos comentar daqui a pouco no programa. Campos amplia a rede de proteção social, programas em andamento. O marco mesmo foi o restaurante popular. Homenagem, histórias de Aloísios com o seu Léo, nosso companheiro que faleceu na semana passada, durante muitos anos, motorista do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Azul suspende voos diretos para o Rio. Medida desagrada e gera reações. Está na página 11. Linhas aéreas. A empresa informou que mudança acontece devido ao comportamento da demanda. No princípio, seria uma escala em Viracopos. Uma média de 4 horas de avião para chegar ao Rio de Janeiro, né? Então, tem que saber se de fato realmente vai valer a pena. Mas, segundo a empresa, é por conta do comportamento da demanda. Executados à luz do dia em Travessão, violência segue firme, infelizmente. Datafolha traz empate na corrida ao Rio de Janeiro em nova pesquisa. LDO e Vale Alimentação em destaque na Câmara. Lei de diretrizes orçamentárias, aquela dos 5% que o Arnaldo Neto já explica para a gente. Hoje é em remanejamento, né? Hoje está em 30% e deve cair essa semana, com a maioria sendo oposição, conforme já disse aqui o próprio Marquinhos Bacelar. Isso não é perseguição, é só para controlar os gastos do governo, né? E que o governo planeje perfeitamente bem os seus gastos. Enfim, mais uma semana de queda de braços na Câmara, né?
Na quarta divisão do Rio, Goita faz rifa para poder mandar jogos no Arizão. Sem consenso, o ENF recebeu verba da Alerj e quer licitação. Prefeitura cita a parceria com a Sabra. Reforma do solar não avança por burocracia. Arquivo Público segue com dinheiro em caixa, mas agora sem poder fazer a sua recuperação. Isso é assunto para daqui a pouco também, né? A gente discutir e debater aqui com o nosso convidado de hoje, o Edmundo Siqueira. Essas são algumas das manchetes. Tem ainda aqui no jornal Folha da Manhã: Clarissa prevê virada do pai no Supremo, página 2 do jornal. Contra a ciclovia na Formosa, ao trabalhador. Está aqui na capa de hoje também do jornal Folha da Manhã. E uma foto aqui nessa manchete é do empresário e ex-presidente da CDL também, presidente da Federação Estadual das CDLs e ex-secretário de Desenvolvimento, Marcelo Médida. No portal folha1.com.br, morre o médico Marcelo Ramalho Gomes. Ele coordenou durante muitos anos o serviço de pediatria da Beneficência Portuguesa. Índice de infestação reduz, mas atenção deve ser mantida na Vila Olímpica do Jockey 2, que está desativada. É possível ver 2 piscinas com água acumulada. Está no portal folha1.com.br. Esse índice é o Lira, né? O levantamento, né, do índice lá rápido de Aedes aegypti. E Campos tem andado aí muito acima, ali acima da média e próximo já ao limite. Caiu um pouco, graças ao serviço que o CCZ vem fazendo. Campos registra 4 assassinatos em menos de 24 horas. Além de duplo homicídio em Travessão, outros 2 foram mortos. E morre Sérgio Paulo Rouanet, autor da Lei de Incentivo à Cultura. Membro da Academia Brasileira de Letras, ele foi secretário de Cultura no governo Collor. São alguns dos destaques, já para você ficar por dentro aí das informações principais da semana. E a gente começa aqui o programa de hoje ainda destacando no portal folha1.com.br, após denúncia da oposição ao MP, Prefeitura cancela a contratação de Leandro Carnal. O município chegou a publicar que pagaria 136 mil por palestra, enquanto o governo do estado do Rio Grande do Sul pagou pelo mesmo palestrante 60 mil reais em março. É mais polêmica para a Câmara Municipal e, claro, para a política, né, do nosso município. Meu caro Arnaldo Neto, são 7h16. Muito bom dia. Seja bem-vindo aí a este Folha no Ar de hoje, segunda-feira, dia 4. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, aqui no estúdio com a gente. Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Realmente polêmica não falta, né? Esse caso da palestra, por exemplo, vou começar pelo final, né? Esse caso da palestra, por exemplo, a palestra com o Leandro Carnal foi divulgada pela Prefeitura no mês passado, né? Que teríamos essa palestra em agosto, na abertura de um evento da educação, um evento regional de educação. Ninguém aqui questiona o quanto o Carnal é conhecido e é renomado para abrir esse tipo de evento, participa de eventos assim pelo país inteiro. Enfim, mas o preço chamou a atenção, né? 136 mil. Recordo, Nogueira, que no dia que foi publicado em DO, eu cheguei a acionar a Prefeitura questionando se esse valor seria somente da palestra ou se estaria ali embutido também outros equipamentos, digamos assim, por exemplo, estrutura, sonorização, né? Às vezes está embutido, é um valor fechado um pacote. E a Prefeitura não, disse que ali era o valor pago ao palestrante, incluindo, nesse caso, a logística, ou seja, transporte, hospedagem, deslocamento dentro da cidade, tanto do Carnal quanto da equipe. Mesmo assim,
né, os vereadores da oposição começaram a pesquisar e encontraram que o valor que estava sendo pago não era o valor nem um pouco perto do que outros entes públicos pagaram, melhor dizendo. A prefeitura de um município do interior da Bahia pagou recentemente 70 mil na abertura de um evento também, e o estado do Rio Grande do Sul pagou 60 mil. Chequei a documentação, encontrei em Diário Oficial também, né? A gente não desconfiando, mas é sempre bom a gente checar as informações, até porque no jogo da política, às vezes, muitas vezes joga uma história, fulano pagou 50 mil, mas não comprovam, embora ali eles denunciaram a MP com documentação comprobatória. E eu também chequei no Diário Oficial, tanto do governo do estado do Rio de Janeiro, como no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. Tanto no Diário Oficial também da Prefeitura do interior da Bahia. Pois bem, nesse meio tempo, após a denúncia ao Ministério Público, que a gente nem teve ainda a informação de qual foi o procedimento adotado pela promotoria, mas o município foi lá e cancelou o contrato com a seguinte explicação: deveria ter feito a questão de logística separado. Então, assim, a gente não sabe nem qual seria o valor pago pela palestra, mas a prefeitura diz que, segundo o parecer da própria procuradoria, a palestra deveria ter sido paga em um processo administrativo e o deslocamento, todo esse gasto com logística, deveria ter sido pago de uma outra forma. A prefeitura também ainda não se posicionou em relação ao que vai colocar como a principal atração desse evento de educação, se vai buscar, inclusive, o mesmo palestrante, mas de uma outra forma de pagamento. Por quê? Qual foi a grande diferença entre o contrato do Rio Grande do Sul, do interior da Bahia, e o contrato que estava sendo firmado por Campos? A diferença foi que Campos tinha uma empresa intermediária, uma empresa de Belo Horizonte que intermediava esse agenciamento do palestrante, enquanto os demais entes que contrataram essa palestra contrataram uma empresa da qual o próprio palestrante é sócio. Ele não é o único sócio, mas ele é um dos sócios, são ele mais um sócio. Então, ou seja, era uma contratação direta com o palestrante. Acredito eu, mesmo sem muita experiência na área, quando você tem um atravessador, esse atravessador que é uma margem de lucro também, né? No 20%, No mínimo, ele tem uma margem de lucro ali, então isso com certeza deve ter alterado o valor. Talvez tenha sido por isso essa questão, e tomara que agora o município consiga firmar esse contrato direto, e aí, quem sabe, facilitando, Nogueira, a contratação aí do palestrante, ou que faça outra programação e divulgue em breve, porque a gente sabe que esses eventos de educação são importantes, sobretudo no momento difícil que estamos passando nesse pós-pandemia, e talvez, junto com a economia, o setor mais atingido foi o da educação, sobretudo as crianças que estavam sendo em fase de alfabetização e que tiveram aí um prejuízo enorme nesse período, tanto de sem aula quanto de aulas remotas, que foi assim, muito de supetão, né? As crianças, todo mundo foi muito pego de surpresa, mudou totalmente, tirou o convívio de sala de aula, tirou aquela rotina, aquela logística de sala de aula e transformou tudo em aula virtual, dando prejuízo tanto ao aluno na questão aí do aprendizado, quanto o professor que teve que se reciclar, se reinventar muito em cima da hora, né, Nogueira? Arnaldo, você está muito ligado à educação, você é da educação também em São João da Barra, mas é licenciado sem vencimento, né? Mas, cara, sobre essa questão do carnaval, vou só colocar o que eu falei com o prefeito aqui, mas antes você falou aí sobre as aulas online. A grande maioria foi um improviso de quebra-galho, né, cara? Tanto que os alunos voltaram agora e não tem nenhum aprendizado. Posso afirmar, você deve saber disso também, sua mãe é aposentada, né? Não, minha mãe é diretora de escola. Ah, então pronto. Então sabe até mais do que o professor, porque o diretor sabe a vida de cada professor. Então, assim, foi um improviso muito mais da boa vontade dos professores, como sempre, aqueles que são apaixonados pela profissão, do que qualquer outro tipo de... Isso principalmente nas redes públicas, que eu digo. Mas mesmo nas redes particulares já vinha o EAD, né?
o ensino à distância tinha uma certa facilidade, mas essa questão dos municípios e estado com relação a aulas online, na minha concepção, foi um improviso, um remendo para poder não ficar sem nada e que não funcionou bem na efetividade do propósito. E com relação ao carnaval, a gente falava até com o próprio prefeito aqui, na sexta-feira que você... sexta-feira retrasada, né? Passada, foi Clarissa, e ele falava, o prefeito ia te fazer uma pergunta sobre aí foi você que tocou no assunto. Ele levantou o assunto. Ele levantou, não foi? Eu falei, rapaz, ninguém, e você falou muito bem, ninguém questiona a necessidade e importância de reciclagem, de conhecimento, de cursos e palestras importantes como essa para qualquer profissional, principalmente o professor. Mas mas ele tinha antecipado a resposta, que era os uniformes. Você faz uma palestra dessa, mas os alunos da rede pública não têm uniforme ainda? Estamos no meio do ano. Ele falou que não, já tinha dito que a partir de julho os alunos vão receber os uniformes. Assim, a gente está num momento muito complicado. A Campos vive aí um reboot aí dos royalties, né? Vive meio que uma volta ao passado aí, até batendo recordes com relação à arrecadação. Mas tem que ter muito cuidado para não errar do jeito que nós erramos da última vez. Tem reforma aí do Sambódromo lá, do CEPOP, tem uma série de coisas que a gente precisa ter muito cuidado para não desperdiçar o dinheiro da prefeitura. Olha, Nogueira, e tem também uma questão. Eu convidei o Marcelo Feres, o secretário de Educação, para estar com a gente aqui nessa semana, inclusive para falar sobre esse assunto, sobre a questão do pagamento dessa palestra, ou da tentativa de se firmar um contrato para pagar essa palestra. Mas o Marcelo nos informou que ele tem um compromisso institucional nessa semana, e na semana seguinte ele estaria fora também por um compromisso pessoal. Então, nesta semana e na próxima, seria inviável ele participar aqui presencialmente, mas que se fosse por videoconferência, ele se colocaria à disposição para eu só acioná-lo aqui com antecedência. Eu vou deixar... eu combinei com ele até da gente deixar para outra semana, então. Essa semana é minha, a próxima é de Aloysio. Na minha próxima, a gente trazer o Marcelo aqui. Eu acho que ninguém melhor do que ele para explicar o que aconteceu em relação a esse contrato e o que será feito em relação ao evento. Agora, só complementando um pouco, você falou sobre o ensino à distância. Normalmente, o ensino à distância é para adulto. Já numa especialização, já em um curso... em um curso superior, né, e que aí cada um tem que estudar por si mesmo. Agora, alfabetizar por vídeo, realmente os professores merecem um prêmio, né, merecem um reconhecimento por todas as tentativas, mas é difícil. Já é difícil fora, dentro de sala de aula, é difícil você pegar e concentrar o aluno. Agora, você imagina as crianças, que as crianças hoje já nascem mexendo no celular, né? Já nascem assistindo vídeo, então o celular para elas é um brinquedo, é uma distração. E aí você transformar essa ferramenta, você usar essa tecnologia para fazer o ensino das crianças. Poderia ser uma questão complementar. Agora, ser o único é muito difícil, mas era o que a situação permitia naquele momento e foi o que pôde ser utilizado. Claro que os frutos disso a gente só vai ver lá na frente, mas é claro que as crianças que foram alfabetizadas nesse período, sobretudo as crianças que foram alfabetizadas, tiveram um prejuízo enorme em relação a educação. Eu acho que os alfabetizados e os que estavam concluindo segmentos, seja o primeiro segmento fundamental ou o segundo, ou até mesmo concluindo um ensino médio. Sem falar no ensino superior também, que sofreu bastante nesse período. Na verdade, todos nós sofremos, né? A pandemia abalou, como eu disse, vários setores, mas talvez os que mais sofreram, mais tiveram impacto, além, é claro, da saúde, né? Foram a educação e a economia. Então, assim, acaba pegando as bases do nosso convívio social: educação, saúde e economia. Então, todo mundo sofrendo esses impactos agora e na escola tendo que recuperar o tempo perdido, Nogueira. E aí é aquela situação, né?
tem tempo perdido com os problemas de hoje. A rede pública que passa por reforma, precisava passar por reforma antes até mesmo de voltar, não conseguiu, né? Infelizmente as reformas ainda estão acontecendo, várias escolas estão sendo reformadas ainda, mesmo com, né, o ano já em andamento. O Arnaldo, virando a chave aqui para os assuntos, voltando no programa de sexta-feira do Folha no Ar, tem coisa para a gente falar com o Edmundo aqui, que a gente pode dar meio que uma beliscada agora aqui, ou passando perto aqui. Mas esse caso do garotinho, de fato está liberado, não está? É uma aposta aí agora? A Clarissa falou bem, né, que não entendia como que aqueles dois ministros votaram contra. E aí sim, né, foi perguntado pelo Aloysio Abreu Barbosa sobre a força do governador e a força do garotinho junto, e dela também, né, junto do presidente Bolsonaro. Como é que você avalia essa situação? Olha, Nogueira, a reviravolta é que realmente todos os ouvintes que acompanharam a gente aqui na sexta-feira devem se lembrar que a própria Clarissa já estava meio que lamentando o resultado do Supremo Tribunal Federal, né, mas ela fez um alerta de que o resultado poderia mudar, que a votação estava em aberto, os votos estavam sendo apresentados ainda naquela sessão que vai até o dia 5 de agosto no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Bem, Garotinho pode ser candidato? É a pergunta do milhão. Né? Segundo o grupo político, o próprio integrante do grupo político dele, a situação estaria mais tranquila se essa condenação da Shequinha estivesse suspensa. Então aí as provas da Shequinha foram anuladas, pelo menos nessa ação penal. O Tribunal Regional Eleitoral também tem um embargo de declaração para julgar. Na sexta-feira, apesar da correria do fechamento do jornal, eu desci para encontrar com a equipe da InterTV para comentar sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal e falávamos sobre o 3-2 ainda. Na verdade, sobre o 2-2, porque àquela altura o Nunes Marques tinha retirado o voto dele. Foi muito dinâmico, foi muito rápido. Né? Foi o que eu até comentei com algumas pessoas. Foi tudo muito rápido. A retirada do voto no dia, o novo voto ao contrário no mesmo dia, depois de um entendimento que tinha sido firmado já há algum tempo pelo próprio ministro. Não estou aqui discutindo o mérito da decisão dele, estou falando justamente pelo fato de que foi muito rápido, ou melhor, foi muito rápida essa mudança de voto. E essa mudança de voto que mudou o placar também, e a partir de então as provas da Shequinha ficam anuladas com os votos dos ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e do Nunes Marques, que foi quem teve essa mudança. Agora, se Garotinho vai ter condição eleitoral até 5 de agosto, que é o período de terminar as convenções, a gente vai ter que acompanhar isso, ou se vai concorrer subjúdice. Isso é uma questão jurídica que nós já estamos até um pouco acostumados em relação às candidaturas do ex-governador Antony Garotinho. Agora, a qual cargo ele vem? Porque na mesma sexta em que ele tem uma vitória jurídica no Supremo Tribunal Federal, né, lembrando que essa ação, Nogueira, ela não beneficia só o Garotinho, beneficia todos os condenados em ação penal da Operação Shequinho, e também vale ressaltar que não é uma ação que foi movida pelo Antony Garotinho. Essa ação é movida pelo Tiago Ferrugem e que, por extensão, também vai beneficiar o ex-governador e os demais integrantes do grupo que foram condenados na Operação Shequinho. Então nós temos que ver aí que o tabuleiro político muda, inclusive para 2024. Muita gente que ficou fora da eleição de 2020, que estaria fora também de 2024, já vai estar aí sem a necessidade de colocar um preposto nas eleições, de voltar às urnas em 2024. Então isso muda muito o tabuleiro eleitoral das eleições, tanto de 22 quanto de 2024, claro, se permanecer assim esse julgamento, e isso vai voltar à primeira instância, e aí tem toda uma questão. Agora, como que vai periciar as provas lá de 2016 a essa altura do campeonato? Né? É muito complicado tudo isso que está acontecendo. Acho que a gente deveria até chamar algum jurista aqui para explicar melhor em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas, assim, eu dizia que no mesmo dia que o ex-governador teve essa vitória do seu grupo político no Supremo Tribunal Federal, a Datafolha trouxe uma pesquisa que mostra uma certa dificuldade em ele decolar nas pesquisas. Nós temos ali o Freixo e
o governador Cláudio Castro empatados tecnicamente, na casa de 23% das intenções de voto, e Garotinho aparece em terceiro lugar no cenário no qual é colocado, mas com 7% dos votos. É uma vantagem considerável, embora o Rio de Janeiro tenha uma grande parcela dos não votantes, né? O não voto é uma coisa que cresce exponencialmente a cada eleição aqui no estado do Rio de Janeiro. O não voto é aquela pessoa que realmente não vai nem votar, ou se vai anular seu voto, não vai votar em nenhum dos candidatos que estão aí na corrida. E você tem também um número ainda expressivo de eleitores que não estão nem aí para o período eleitoral, né? Vão esperar ali as convenções, vão esperar as definições do tabuleiro para começar a analisar o seu voto. Então isso dá aí espaço, dá uma abertura sim para um candidato pleitear. Agora, é interessante para o Garotinho ser candidato a governador? Essa é uma outra pergunta, a gente vai debater até logo mais com o Edmundo Siqueira, nosso entrevistado de hoje, né? Se é interessante para o ex-governador ser candidato. Esse é um outro questionamento que deve ser feito, inclusive, pelo seu próprio grupo político. Ninguém tem dúvida que candidato, por exemplo, a deputado, seja federal ou estadual, Garotinho seria um grande puxador de voto do seu partido, do União Brasil, se pudesse ser candidato. Ele puxa voto aí e amplia o número de cadeiras da legenda, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Para além disso, Nogueira, nos bastidores, a coluna Ponto Final traz que poderia ter acontecido aí um acordão, né, envolvendo as lideranças bolsonaristas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, né, tanto o Cláudio Castro quanto a própria Clarissa, que hoje se posiciona de uma forma mais pró-Bolsonaro, demonstrou isso aqui na entrevista de sexta-feira, inclusive, mas que teria ocorrido, a coluna diz que poderia ter ocorrido esse acordo por cima, né, e que isso influenciaria, inclusive, aqui na questão da mesa diretora da Câmara, essa polêmica que se arrasta aqui na Câmara. Eu duvido muito, sabe? Um acordo envolvendo os Garotinhos Bacelar, afiançado aí por cima, por Castro e Bolsonaro, envolvendo o próprio Antony Garotinho. Eu costumo não acreditar muito nessas coisas mirabolantes demais, né? Essas estruturas mirabolantes demais. Mas é uma conversa que existiu, né? Que chegou a coluna Ponto Final, que divulgou isso na edição desse sábado, e aí a gente vai acompanhar. Porque nesse acordão entraria a mesa diretora, entraria Garotinho fora da corrida a governador, disputando a deputado, e Castro com um caminho mais livre, já porque já é claro nas próprias pesquisas que Garotinho beliscaria os votos de Castro, né? Segundo a Clarissa de Freixo também, mas beliscaria mais os votos de Castro. Eu acho uma trama muito, não sei nem qual termo usar, mas uma trama muito bem articulada, digamos assim, com muitos agentes políticos acima até da esfera de Campos. E não sei, mas só o tempo vai dizer se isso tem sentido ou não, Nogueira. Só Hollywood para fazer uma trama dessa, o cinema americano. Arnaldo, só pegando a sua fala aí rapidinho, para a gente não atrasar muito aqui. Cara, vou chamar Feijó de novo, né? Salve, Feijó. Em política, em Campos, até boi pode voar, né? Até boi voa. Então, eu tô igual a você, eu tô igual também a Tomé, a São Tomé. Vamos ver para crer. É um pacotão de acordo aí muito grande, muito grande. Agora, você disse aí duas coisas rapidamente. Essa importância, vamos deixar para o Edmundo comentar também, mas a importância do Garotinho ser, né, candidato a governador, tem a questão do primeiro turno, aí depois, mesmo com 7%, 8%, e na verdade, Arnaldo, é aquilo que você falou, tem muita gente ainda dispersa, ainda desatenta com essa questão de voto. Está acompanhando, vê uma coisa ou vê outra, mas não tem definição do seu voto. Enfim, se fizer uma pesquisa hoje, quais os dias da eleição, das eleições do Brasil, a maioria nem sabe. Talvez sabe que é outubro por conta da tradição já de ser sempre no mês de outubro, né? Com exceção daquele ano da pandemia. Aqui, mas você falou em preposto, eu estava pensando aqui, sem maldade. Teve um monte de candidato que não pôde ser candidato e colocou lá o seu preposto.
e o preposto ganhou. Ou se não ganhou, tomou gosto. Isso para 2024 vai ser um espetáculo esse tabuleiro aí. Ah, com certeza, né, Nogueira? É o poder, né? Acho que não tem nada que mude mais, quer conhecer o homem, né? Deu poder. E aí quem sentou lá na cadeira, ou quem ficou com a caneta, não vai querer sair também. Então, mas político experiente também sabe que entrar com um time dividido pode perder os dois, né? Os dois podem sair perdendo. Então, assim, é uma conjuntura que a gente vai estar analisando daqui a 2 anos. Claro que esse processo já começa a ser estudado agora, com o resultado das urnas de 22, que influenciam, sim, nas urnas de 2024, mas é o que você está falando, né? Quem sentiu o gostinho do poder nem sempre quer deixar, não vai querer devolver aquele que foi o afiançador ali da sua campanha, digamos assim. Muito bom, né, o tal do poder. Outra coisa também, só para a gente fechar então esse bloco, com relação à semana da Câmara Municipal. Não dá para antecipar nada, mas o que se antecipa, baseado nos últimos meses, é de que vamos ter aí a aprovação dessa LDO com 5%, dando literalmente uma travada do governo Vladimir para o próximo ano. Esses 5% daquele remanejamento de verba de uma secretaria para outra, que hoje está num percentual de 30%. Para se ter uma ideia, no governo Rosinha foi de 50%. Né, de remanejamento. Se destina uma verba para uma determinada secretaria, essas que não são verbas carimbadas, por exemplo, como saúde e educação, né? Você destina uma verba para agricultura, mas deu um problema na cultura ou no IMTT, então você pode tá sobrando a verba lá na agricultura. Coitado da Almir, já está sem verba lá, já pega, então, um exemplo que a gente está citando, né? E coloca aqui na outra secretaria que está precisando emergencialmente. É só uma questão de colocar a votação em dia, ou assim, no dia da votação, ou tem alguma chance de Vladimir reverter esse quadro aí, já que ele falou que aqui no programa, aqui, diferentemente de Marquinhos Bacelar, que falou que não só o muro está mais baixo, mas que ele coloca uma esteira rolante, mas Vladimir que não disse aqui, olha, não faço nada que não possa ser feito dentro daquilo que está no campo legal e moral. Então, eu achei ele meio irredutível nessa questão de trabalhar para aumentar a sua base na Câmara, voltar a ter uma base maior na Câmara. Olha, Nogueira, é bem complicado. Assim, a situação do governo ficou muito complicada e tem um contrapeso muito forte, é o que eu sempre costumo dizer. Há um grupo político do outro lado muito forte. Segundo a deputada Clarissa Garotinho aqui na entrevista, ela diz que a estrutura do governo do Estado estaria sendo usada, inclusive, nesse contexto, devido à proximidade do governador com o Rodrigo Bacelar, deputado estadual aqui de Campos, do qual o irmão aí foi eleito no voto, presidente da Câmara, e essa eleição acabou anulada. Mas acho difícil reverter essa questão dos 5%, e tem mais. A gente, às vezes, a gente pega esse percentual de 5% e ele vira notícia e acaba sendo aprofundado. 5% de remanejamento entre secretarias. Agora, para mudança de programa de trabalho, ou seja, para tirar de dentro da própria secretaria de uma especificidade para colocar em outra, tudo vai passar pela Câmara também. Ou seja, tudo promete que o governo Vladimir vai estar bem amarrado no próximo ano à Câmara. Tudo vai ter que passar pela Câmara. Há algo de errado nisso? Se a gente pegar na gênese da questão orçamentária, da questão da divisão entre poderes, não há algo de errado. Mas que é bem complicado visto que, como você mesmo colocou, a Rosinha teve 50% durante a sua gestão, o Vladimir hoje tem 30%, pediu 40% de novo, mas é aquilo, pede 40 para ter 20, para ter 30, mas dessa vez pediu 40 e vai ter 5. E adianto, Nogueira, não vai ser a última Câmara da região, não. Hoje eu devo escrever sobre isso. São João da Barra também vai impor 5% à nova prefeita Carla Capucci no próximo ano. É simples, comparação dessa questão de passar pela Câmara é a mesma coisa que você pegar a carteira do seu pai. Você tem liberdade para pegar a carteira do seu pai quando criança, quando jovem, sem pedir a ele? É basicamente isso. Ou o carro do seu pai, tem que pedir o velho primeiro. Então vai ser basicamente isso.
Ô, meu caro Arnaldo, acho que aqui a gente já abordou boa parte. Só concluindo a Câmara aqui rapidinho, e a gente vai falar sobre o Escodimundo que está aqui com a gente já para o próximo bloco. Só concluindo a Câmara de São João da Barra, como eu falei, vai impor 5% também de remanejamento, é voz corrente dentro da oposição. Há um trabalho do governo aí para tentar reverter isso. Hoje eu devo escrever sobre isso logo mais, sobre esses bastidores aí de São João da Barra. São João da Barra está ficando muito solto, eu vou voltar um pouquinho mais lá para São João para a gente pegar essas coisas de bastidor. E só mais uma coisinha para a gente complementar em relação à Câmara de Campos. São duas pautas quentes. O Vale Alimentação do Servidor e tem também, além do Vale Alimentação do Servidor, a questão relacionada à LDO. Câmara de Campos, duas sessões quentes. Terça, Vale Alimentação, quarta, LDO. Essa é a previsão. Vale lembrar que enquanto a LDO não é votada, não tem recesso. O recesso já poderia ter iniciado. Mas enquanto não vota LDO, não tem recesso, Nogueira. Tem o Vale Alimentação, bem lembrado, é isso mesmo, que é numa proposta do prefeito escalonado, né? O reajuste ou a equiparação dele, né? O aumento dele é escalonado e já a oposição quer para todos, né? 7h43, a gente faz uma pausa rápida, então. Próximo bloco a gente conversa com o Edmundo Siqueira sobre política, sobre cultura, sobre tudo, né? Vamos falar sobre essa grana que está aí nos cofres já da UENF para recuperação do arquivo público, e agora tem um entrave, tem um impasse, tem uma burocracia. E, sinceramente, particularmente, parece que quando uma coisa dá errado, o resto tudo dá. Então eu fico numa preocupação muito grande. Se você conhece o arquivo, sabe bem que as instalações elétricas lá são precárias. A gente tem muita preocupação também com vazamento, né, por conta da chuva, apesar do período não ter previsão, não deve ser um período de estiagem. Mas para dar um fenômeno e chover e atrapalhar tudo, olha, sinceramente, tem que ter muita fé para poder não acontecer nenhuma tragédia aí nesse meio tempo. E com dinheiro, porque é assim, quando o negócio não pode acontecer, que acontece. Então vamos torcer, evidentemente, para que essas burocracias sejam desburocratizadas. Voltamos em instantes dentro do Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina.